Então instalou o fórum titulado Direito e Cidadania. É o quarto fórum que faltava ser instalado. Ela abriu a reunião com uma fala muito estimulante, lembrando que o governo, além das questões sociais, do combate à miséria, é fundamental que o governo também trabalhe essa questão de direitos, do exercício dos direitos, da recuperação de direitos e do exercício da cidadania, no sentido de que a gente deva trabalhar também os valores éticos, os valores da sociedade brasileira, toda a questão da cultura, da simbologia, que governar não é apenas somar obras ou somar ações sociais, mas é também construir uma mentalidade, construir um projeto para esse país, e que esse fórum tem a obrigação, tem o papel de, em diálogo com os demais fóruns, trabalhar exatamente essa questão de chamar a cidadania para participar do governo. Nesse sentido, ela abriu o fórum já assinando hoje o decreto que convoca a Conferência das Mulheres, que vai ocorrer no mês de novembro. E ela pediu que a gente fosse muito ousado nessa questão de chamar a cidadania para a participação dentro do governo, numa concepção democrática de que governar é contar não apenas com as sugestões, mas com a efetiva participação. Ela quer uma renovação, uma ampliação das conferências. Vocês sabem que nos últimos 8 anos foram realizadas 73 conferências setoriais. Então, nesses 4 anos, realizaremos de novo todas as conferências setoriais, algumas nesse ano, outras no ano que vem, a depender de um calendário que está se estabelecendo. Nós vamos trabalhar para que essas conferências sejam cada vez mais participativas, democráticas, assim como também os conselhos. O governo conta com uma série de conselhos, desde o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social até outros, tantos. Então nós vamos trabalhar também um aperfeiçoamento desses conselhos. Então, basicamente, eu diria que esse foi o conteúdo principal da reunião, que foi muito estimulante para todos nós. E as questões dos direitos humanos, questões homossexuais, da Comissão da Verdade, tudo isso também entra nesse fórum? Entra. Esse fórum, a partir de agora, a partir da reunião de hoje, porque esse fórum a reunião de hoje trouxe, na verdade, um documento base elaborado pelos ministros que compõem a coordenação desse fórum, que são os ministros da Cultura, Direitos Humanos, Igualdade Racial, Mulheres e Secretaria-Geral. Essa coordenação elaborou um documento e trouxe, já sugerindo uma série de ações, mas a partir das contribuições oferecidas aqui, nós selecionaremos ações que serão tidas como prioritárias e nós faremos um monitoramento dessas ações, sempre naquela perspectiva também de economizar recursos, de evitar superposições, de evitar a dispersão de esforços que muitas vezes ocorre dentro de um governo. Então a ideia é tentar otimizar todos esses recursos. Olha, entre outras, essa questão do registro, por exemplo, que é um direito básico do registro civil, a universalização da questão do registro civil. A questão dos homossexuais foi citada, evidentemente, mas ela será analisada entre outros. Não, é aquela questão da falta da ausência de documento de registro civil, que ainda nós temos no Brasil muito. Então essa foi uma das questões. Toda a questão quilombola, nós temos aí uma enorme questão para ser tratada, porque não basta apenas demarcar um quilombo, você tem que pensar na questão da saúde, da educação, dos direitos básicos de trabalho, de financiamento dos quilombolas, e assim outros setores que vivem hoje a exclusão. Foi destacada a questão do idoso também, toda a questão do idoso. Nós estamos discutindo com as centrais sindicais agora uma política de valorização do idoso, então isso vai entrar nesse processo. E também o grande desafio da juventude, aí colocada a questão da droga, do crack, já tendo, portanto, um cruzamento com essa questão da campanha contra o crack, a questão das drogas. Nós vamos tentar tratar isso mais sistemicamente dentro do governo, e além do desafio da juventude, não apenas da juventude que está na beira da marginalidade, mas também a juventude de classe média, os valores que essa juventude hoje está vivenciando ou deixando de ter expectativas, né? Então é uma série de ações que nós vamos agora selecionar e apresentar para a presidenta como objeto de monitoramento, e vamos acompanhar para que ao final desses 4 anos, num processo de a cada 6 meses uma revisão, a gente sabe, conseguir de fato dar um grande salto de qualidade nessas ações prioritárias. Existem metas e prioridades
prioridades para esse primeiro semestre ou para esse primeiro ano? Essas metas não estão ainda fixadas. Instalado o fórum hoje, nós vamos agora trabalhar exatamente para fixar essas metas, selecionar as ações, porque você tem que ter prioridade no governo, você não pode pensar em 300 ações. Nós vamos selecionar algumas ações nesse campo da juventude, do idoso, do quilombo e tantas outras áreas. Selecionaremos ações, fixaremos metas e o fórum passará a monitorar mês a mês o andamento dessas ações. A reunião com a presidenta será uma reunião apenas semestral. Agora, todo mês, o fórum, daqui a 30 dias, a gente fará uma nova reunião desse mesmo fórum. Sendo que a coordenação se reúne já agora, na próxima segunda-feira, para trabalhar o resultado dessa reunião de hoje. Não, a partir de agora é a participação dos secretários executivos de cada um dos ministérios representados. Os ministros virão junto com a presidenta, de novo, a cada 6 meses. Sendo que a coordenação, naturalmente, participa de todos. O senhor sabe se vai ser tomada algum tipo de posição em relação aos brasileiros que estão lá? Alguma determinação da presidente nesse sentido? Infelizmente, eu não estou informado desse aspecto. Eu sei que ela tem falado com o Itamaraty. O Banco do Brasil já está trazendo as famílias dos funcionários que estão lá. E, naturalmente, nós estamos sempre acompanhando com muita... A presidenta é extremamente preocupada com os efeitos, inclusive aqui sobre a nossa política, toda essa questão da energia atômica, energia nuclear. Temos que, com responsabilidade, olhar isso. A presidenta está o tempo todo acompanhando as informações e tomando as providências que forem necessárias. Obrigado, pessoal. É evidente que o governo não tem como assumir o compromisso de que todas as decisões tomadas pela sociedade serão implementadas no governo, porque se trata, próprio da sociedade reivindicar o máximo e se trata de o governo tentar atender nas suas possibilidades essas reivindicações. Portanto, esse diálogo, assim como com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, sempre é um diálogo tenso. Só que o que nós verificamos é que no governo passado foram inúmeras as contribuições que surgiram nas conferências e se tornaram políticas públicas. Então, nesse ano, faremos de tudo, naturalmente, para acolher essas sugestões e transformá-las também em políticas públicas. Por exemplo, o ProUni foi uma reivindicação que veio dos movimentos, que nós acolhemos assim outras. Claro, nós vamos discutir. Desculpa, gente, eu tenho que realmente sair agora. Isso ainda faltam elementos ainda, Tânia, da questão nuclear, para que a gente possa ter uma constatação. Nós estamos ainda observando, não se sabe ainda a extensão da questão japonesa, e só depois de ter uma análise mais profunda se pode pensar nas influências que o evento japonês tem sobre a nossa política nuclear. Em relação à miséria, a erradicação da miséria, ela falou alguma coisa? Falou da importância do nosso fórum estar absolutamente conectado com o fórum da combate à miséria. Obrigada, Maria.